Olá, graça e paz. Dando continuidade aos nossos pequenos textos Grandes Verdades, hoje, dia 6 de janeiro, a tradição cristã comemora o Dia de Reis, quando os magos vieram visitar Jesus. O texto que fala de esse respeito está em Mateus capítulo 2, os versos de 1 a 12. Depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindo do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado e com ele toda Jerusalém. Tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. E eles responderam: em Belém da Judéia, pois está escrito, o profeta escreveu: mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder, que como pastor conduzirá a Israel, meu povo. Então Herodes chamou os magos, secretamente informou-se com eles a respeito do tempo em que a estrela tinha aparecido. Enviou-lhes a Belém e disse-lhes: vão informar-se com exatidão sobre o menino. Logo que o encontrarem, avise-me para que eu também vá adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, eles seguiram o seu caminho e a estrela que tinham visto no Oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Então abriram os seus tesouros e lhes deram presentes, ouro, incenso e mirra. E tendo sido advertido em sonho para não voltarem a Jerusalém, retornaram à sua terra por outro caminho. Nessa narrativa é interessante ver que o texto bíblico diz que eram reis magos, eram magos. Outra versão diz que eram sábios do Oriente, mas não fala que eram três, diz que eram magos. Mas a tradição fixou em três porque eles ofertaram três presentes: ouro, incenso e mirra. Daí passaram a ser chamados de três reis magos. A São Beda, lá no século III, ele diz que a tradição cristã, é um documento do Vaticano recente, diz que eram 12, porque os judeus sempre acreditavam no número 12, mas não temos certeza disso. E o que é interessante é que eles trouxeram três presentes: ouro, incenso e mirra. Esses homens, eles eram astrônomos, porque eles olhavam a posição das estrelas, e eram também profetas. O centro da astronomia mundial era a Babilônia. E na Babilônia, com certeza, eles conheciam as profecias de Daniel. E Daniel tinha profetizado a vinda do Messias. Então, ele sabia que um dia o Messias viria. E quando eles entregam a Jesus esses três presentes, ouro, incenso e mirra, é interessante vermos o significado de cada uma dessas coisas. O ouro era sinônimo de pureza e significava que o menino era o rei do universo. O incenso era uma especiaria que só era oferecida aos deuses. Então, eles reconheciam que Jesus era Deus. E a mirra era algo utilizado para o embalsamamento. Eles reconheciam que Jesus era humano e alguns dizem que eles já estavam prevendo a crucificação do Senhor Jesus. Então veja que não foram atos isolados, eles tinham um simbolismo. E é interessante a gente ver que a tradição vai, aí eles dão nomes, né? Eles dizem que os três magos eram Melchior ou Belchior, é o mesmo nome, né? Eram Gaspar e Baltazar. Que Belchior teria trazido ouro, que Gaspar teria trazido incenso e que Baltazar teria trazido a mirra. E mais, a tradição diz que Belchior era um caldeu que veio de Ur, que Gaspar veio da Europa Central, da região do Mar Cáspio, e que Baltazar veio do Golfo Pérsico, ele era árabe. Outra coisa, esse São Beda, que era um monge inglês do século VII, ele diz que Belchior era um velho de 70 anos, que Gaspar era um jovem de 20 e que
Baltazar era um árabe de 40 anos, mostrando então que em Jesus haveria um encontro de todas as gerações. Mas note que isso é tradição, isso não é Bíblia. O que a Bíblia diz? A Bíblia diz que eram magos que viram a estrela e que vieram adorá-lo, que trouxeram ouro, incenso e mirra, reconhecendo que Jesus era Deus, que Jesus era rei e que Jesus era humano. Que Deus te abençoe e tenha um bom final de semana. Estarei de volta na segunda-feira, domingo, às 19 horas, no YouTube, Pique Taguatinga, teremos o nosso culto. Até lá, um abraço, fique em paz, que Deus te abençoe.